pequenas coisinhas que têm melhorado a minha vida. Eu decidi fazer esse vídeo escutando um podcast da Lela Brandão, que muitas e muitos de vocês já devem conhecer, o Gostosas Também Choram. Eu sou uma ouvinte assídua faz um bom tempo, desde a época do Como Viver Deliciosamente, que eu acho que é um conceito interessantíssimo, é o tipo de coisa que eu quero aplicar na minha vida e me sinto grata por poder consumir esse tipo de informação que não é teórica, mas o nível pessoal ajuda pra caramba. Então vamos começar direto ao ponto, só um disclaimer antes de começar direto ao ponto. Eu sei que esse não é o formato habitual que vocês estão acostumados a assistir aqui no meu canal, mas como eu quero ter uma presença mais assídua aqui no YouTube, terão vídeos mais nesse formato de conversa, onde não exatamente eu explico uma notícia, eu trago algum conceito teórico, ou simplesmente faço um react. E sim falando dessas coisinhas que eu tinha o costume de falar no meu TikTok, mas com o tempo eu acabei perdendo. Então quero aproveitar esse espaço grande que a gente tem aqui, literalmente grande em todos os sentidos, pra falar mais detalhadamente sobre isso. Então vamos lá, eu quero começar com algo para o qual eu estou olhando neste momento, duas coisas na verdade, que é uma segunda tela que eu adquiri não, o Matheus comprou pra mim, e aí eu disse que eu ia comprar e ele ia me fazer uma surpresa. Aí quando eu falei que eu ia comprar, ele disse: eu já comprei pra ti, tá quase chegando aí, a te fazer essa surpresa. Uma segunda telinha que tu conecta via Wi-Fi com o teu celular e aí tu espelha a tela. Comprei no TikTok Shop, o Matheus comprou no TikTok Shop. Nossa, é difícil falar sem ter uma pessoa pra... Não tô acostumada a gravar nesse formato muito longo, e aí não tem uma pessoa pra ficar me dizendo: tu já falou essa informação, e tu está repetindo ela. Então, só eu e as vozes, não é da minha cabeça. Esqueci o lugar que sai a voz, né? Porque, enfim, não é uma voz interna, é uma voz externa. Dito tudo isso, nossa, como eu me distraio. Ele comprou essa telinha no TikTok Shop e aí ela espelha a tela do meu celular, porque sempre foi uma dificuldade, consequentemente uma insegurança minha, ou uma insegurança e, consequentemente, uma dificuldade. Eu acho que uma insegurança e, consequentemente, uma dificuldade. É gravar para o YouTube porque demanda uma gravação com a tela traseira. Eu, que sou cria de formatos verticais com a câmera frontal, tinha muita dificuldade porque eu não sabia se estava gravando, e o celular fica a uma certa distância que eu até coloco no alto-falante, tiro do silencioso e para ouvir quando dá aquele barulhinho de parar a gravação, só que tá tão longe que às vezes eu nem ouço, e aí eu não sei por quanto tempo tá gravando, se ainda tá gravando. Já aconteceu de eu perder muito conteúdo, o enquadramento não fica legal, aí eu tenho que sair da minha posição e ir ali mexer no celular, e com essa telinha eu tô me vendo aqui, isso é perfeito. Aí a segunda coisa que eu ia comentar, quase apertei, é esse controlezinho que veio junto com a tela, mas eu já tenho um outro aqui em casa, e o bom que eu tinha, que veio junto com o meu tripé da Olance, que não é um bom tripé, não tô aqui fazendo nenhuma recomendação. Mas o controle era bom porque ele funcionava tanto pro gravador do TikTok, quanto do CapCut, quanto da câmera. Esse aqui e o outro que eu tenho só funciona na câmera, mas eu tô gravando direto na câmera, então funciona um controle Bluetooth, conecta no Bluetooth do teu celular. Como essa segunda tela conecta pelo Wi-Fi e pelo espelhamento, o Bluetooth fica liberado e tu conecta esse aqui e aperta no botãozinho pra parar e começar a gravação, então não preciso ficar levantando e ir até ali. Enfim, são coisas muito simples, mas eu sempre fui muito idosa usando tecnologia, então eu me sinto maravilhada pelas coisas simples que a tecnologia mais básica pode me proporcionar. Essas são as coisas imediatas que eu vi aqui que melhoraram minha vida, mas eu fiz uma lista. Então vamos à minha lista propriamente dita. Eu tô sem a minha canetinha aqui do tablet, mas tudo bem, eu não vou levantar, eu vou tocar reto aqui. Vamos lá. Ser organizada, principalmente nas pequenas coisas. Faz um bom tempo, alguns bons anos, que eu ouvi a seguinte ideia: ser organizada com as suas próprias coisas, consigo mesma, é um ato de autocuidado. Não sei se é exatamente nesses termos, mas eu guardei a ideia nesse formato. Sempre funcionou muito pra mim, assim, essa ideia de não uma organização maluca, não que às vezes eu não me coloque nessa situação, mas uma organização estratégica a fim de facilitar atividades do meu dia a dia. E aí aqui eu elenquei algumas dessas
essas pequenas coisas que me ajudam. Organizar gavetas recorrentemente e ter gavetas para coisas específicas. Nesse apartamento que a gente mora atualmente, tem muito armário. Todos os cômodos são lotados de armários. Eu não estou reclamando, é ótimo, tem espaço mais que de sobra para acomodar as nossas coisas. Então, nesses armários tem muitas gavetas e pequenas gavetinhas que às vezes mal tem espaço para elas nos proporcionarem uma utilidade. E aí, se eu não tiver uma mínima organização com as coisas que estarão dentro dessas gavetas, eu ficaria completamente maluca. E aqui eu coloquei algumas gavetas específicas que eu tenho, não são todas, como são muitas gavetas, não são todas que eu consigo manter organizadas, mas as que estão sob meu controle são, por exemplo, as gavetas de itens de escritório, que aí são as gavetas da estante lá da sala. São gavetas maiores e estão bem no nosso campo de visão diário. Dentro dessas gavetas tem a parte de cima, que tem os itens de escritório, tipo, tem lá cadernetas, canetas, lá eu guardo os meus marca-páginas de livros, post-its. Claro que aqui no meu escritório, as coisas que eu mais utilizo no meu dia a dia em relação ao material de escritório, tipo caneta, cola bastão, nem uso cola bastão com tanta frequência assim, mas post-its, enfim, tem muita coisa aqui, mas também tem coisa lá caso eu precise. Tipo, lá tem uma fita crepe, tem uma tesoura, esse é um outro ponto que eu posso entrar, tava aqui anotado, mas eu já vou adiantar, que é ter uma tesoura em diferentes cômodos da casa. Aqui, por exemplo, tem 2 tesouras só no meu campo de visão, porque o Matheus costumava trabalhar aqui e eu trabalho ali desse lado. Atualmente o Matheus trabalha num outro quarto. Temos o privilégio de morar numa casa grande, então dá para fazer essas reorganizações. Aí ficou as canetas dele aqui, que ele não levou, aparentemente ele não tem tanta necessidade delas, porque elas continuam aqui. Aí tem uma tesoura ali, tem uma tesoura ali, tem uma tesoura lá nessa gaveta do escritório da sala, tem uma tesoura na cozinha, onde a gente precisar terão tesouras. E aí isso entra no ponto de ser organizado de forma estratégica. Na minha casa, na casa dos meus pais, atualmente, sempre teve muito essa coisa de precisar de algo e não saber onde tá. E aí experienciar todo um estresse por não saber onde tá aquela coisa e tu tem que procurar e no geral tem uma tesoura na casa. E se aquela uma tesoura da casa se perdeu, vai ter toda uma carga emocional envolvida ali pra uma coisa que é muito simples. E se tu se planejasse, isso poderia estar muito mais facilmente à tua disposição, sabe? Ah, comprar uma tesoura, obviamente, não é a coisa mais barata do mundo tu ter 5, 6 tesouras em casa. Mas coloca na lista pra comprar uma tesoura por mês, no final do ano tu vai estar feliz. Tu vai ver que tu precisou usar uma tesoura, tu teve uma tesoura à tua disposição, sabe? É questão de facilitar a vida, é pura e simplesmente isso. E aí lá tem uma fita crepe, aquela fita crepe grandona que a gente precisa às vezes pra fechar a caixa, enfim, tem essas coisas lá na gaveta da estante da sala. Embaixo tem a gaveta das ferramentas. A gente costumava ter ferramentas desorganizadas e dispersas em diferentes lugares da casa, e a gente precisava da chave de fenda, e a chave de fenda a gente não sabia onde estava, tinha que ficar procurando. Nesse meu movimento de facilitar a minha vida, eu entendi, e eu tô falando eu, mas junto disso tem muito do meu noivo, que também entra muito nessa ideia de organização, mas acabo sendo eu que faço essas organizações mais minuciosas e passo pra ele, tipo: "Ah, lá tá tal coisa". Gosto de ter esse controle. E aí, a gente juntou todas as nossas ferramentas, até compramos algumas, como a gente se mudou pra cá, acho que fez 1 ano, agora em maio, 1 ano final de abril, então maio já deu 1 ano e 1 mês mais ou menos aí. A gente precisou de várias ferramentas diferentes no processo de fazer mudança, colocar coisa e tal, então a gente adquiriu algumas, juntei todas, até porque, por exemplo, nessa coisa de manter em lugares dispersos, a gente perdeu um alicate. Muito se perde se você não concentra tudo em um lugar só. Então, atualmente estão todas lá concentradas, tivemos que comprar um novo alicate, mas enfim, tá tudo lá. E é um deleite precisar montar um móvel, alguma coisa que chegue, sei lá, a gente comprou uma cadeira de escritório recentemente, aí tem que montar. Abrimos a gaveta, todas as ferramentas que a gente precisava estavam lá. E também aquelas ferramentazinhas, parafusinhos e coisas que vêm com móveis que você compra e sobra. Não é que estou montando errado, é que às vezes vem coisa a mais mesmo. Eu não sei se aquilo vai ter uma utilidade, pode nunca ter, só que tem uma gaveta específica pra isso, uma gaveta grande, então eu posso manter lá.
sabe? Não vai estar me incomodando. Se eventualmente um dia eu precisar, a gente vai encontrar lá. Nessa gaveta de cima, que eu vi que eu tenho anotado aqui, não lembro se eu falei, é na gaveta dos itens de escritório, a gente guarda também exames. Aí aqui no escritório a gente tem, por exemplo, uma gaveta também de documentos, mas aí mais documentos mais relacionados a contrato de aluguel, passaporte, coisas assim. Aqui também tem uma parte de escritório aqui, porque tem uma boa quantidade de armário. Tem esse aqui que vocês estão vendo. Aqui em cima tem é bagageiro que fala? Maleiro? Aéreo. Aqui tem um outro aéreo e aqui tem mais 2 portas e 6 gavetas. Aqui tem 4 gavetas ali. Enfim, 10 gavetinhas pequenininhas só aqui no quarto. Seguindo nessas pequenas organizações, que eu tinha colocado aqui como pequenos investimentos, mas eu vou reorganizar minha classificação e vou continuar no segmento de pequenas organizaçõezinhas, que é ter uma lixa de unha em diferentes lugares da casa. Da mesma forma que eu falei em relação à tesoura, que é ter essa facilidade, ter uma lixa de unha, se você tem unhas compridas, mesmo se você tem a sua unha curta, e aí de vez em quando ela tá enroscando em algo, se você puder simplesmente colocar a mão do lado do seu sofá, no caso aqui em casa a gente tem aquele porta-copos em cima do sofá, que é meio cafona, mas ele é muito útil. E a gente comprou um que é minimamente bonitinho, então tem a sua função. E esse que a gente tem, ele tem uns bolsões assim do lado. Ali vai ter uma lixa de unha para eu esticar minha mão quando minha unha estiver pegando no sofá e eu não quero me levantar, eu vou puxar aquela lixa de unha e eu vou resolver o meu problema em segundos. Tem uma lixa de unha em cada bolsa minha, tem aqui no quarto, tem no banheiro, tem em diferentes locais da casa. E lugares que eu também levo para fora da casa, né, como por exemplo minha bolsa. Essa é uma questão que eu ainda não encontrei uma logística muito útil, porque eu fiz uma necessaire de coisas importantes para ter fora de casa. Então ali tem diferentes tipos de remédio, tem minha enzima, porque eu sou intolerante à lactose, tem um hidratante labial, que é um outro tópico, depois eu falo sobre os hidratantes labiais, que também são uma necessidade minha, pelo menos. Pode não ser sua, tá tudo bem, mas no inverno dificilmente não vai ser uma necessidade comum. Aí tem um chiclete, tem borrachinhas de cabelo, tem coisas que no geral eu utilizo, só que eu só tenho uma necessaire dessas, e aí quando eu saio, se eu uso uma bolsa diferente, eu tenho que trocar. Mas é muito mais fácil eu pegar uma necessaire que reúne todas essas coisas e trocar um item de bolsa do que ficar pegando, catando essas coisinhas em uma bolsa e ficar trocando de bolsa em bolsa, porque sempre vai ficar alguma coisa pra trás. Então, ainda que eu tenha que ficar trocando a necessaire, acho mais fácil do que como eu fazia antigamente, que era tipo ter coisas diferentes em bolsas diferentes, e aí sempre que eu estava fora de casa, eu precisava de alguma coisa e essa coisa não estava lá. Tô enrolando bastante, vou tentar ser mais sucinta a partir de agora. Ter várias borrachinhas de cabelo e hidratante labial em diferentes compartimentos da casa. Mesma coisa, não vou mais nem dissertar muito sobre isso, mas a questão do hidratante labial sempre acontecia de tipo, eu tô aqui no escritório. Aí minha boca começa a ficar seca, aí eu tenho que levantar ela no banheiro. Não é um grande problema, tá? Não tô falando, tipo assim, nossa, problemão. Mas se eu posso facilitar, por que não? Se eu posso ter um Aquaphor. Às vezes eu fico tentando falar rápido, a dicção fica complicada. Vocês falam que minha dicção é ótima, mas enfim, quando eu falo muito rápido, fica bem dificultosa. Aí eu tenho um Aquaphor. Aqui no escritório tem um Aquaphor lá no banheiro, no quarto eu tenho uma vaselina, nas bolsas eu tenho hidratantes propriamente ditos, enfim, minha boca nunca estará seca e isso é um grande motivo de orgulho e alegria pra mim. Borrachinhas de cabelo também. Essas eu não tenho em tantos lugares porque no geral eu uso piranha, tipo isso aqui. Mas aí a borrachinha de cabelo, às vezes eu preciso ir pra academia. E aí eu, sei lá, tinha uma borrachinha de cabelo. Gente, eu era acostumada a ter, tipo, uma tesoura, uma borracha de cabelo, um hidratante. E aí eu sempre ficava em desespero se eu perdia esse um ou se eu não sabia onde estava. Então eu fico muito feliz em poder ter vários atualmente e organizar eles de forma a facilitar a minha vida, ou como diria Lela Brandão, viver deliciosamente. Para mim, isso é grande parte do viver deliciosamente.
Indo para os pequenos investimentos que facilitam o meu dia a dia, que eu tinha colocado aqui as borrachinhas, a lixa de unha e o hidratante labial, entra aqui a tesoura e também entram na classificação das pequenas organizações diárias. Tu vai ter que fazer um certo investimento, mas não é um grande investimento e talvez o teu bem-estar, o teu prazer valham esses 10, 15, R$ 20 no máximo que tu vai investir nisso. Aí agora a gente vai falar em valores um pouquinho mais altos, mas ainda assim, valores muito palpáveis. Como, por exemplo, aqui em casa, aí um outro tópico que não é nos pequenos investimentos, porque eu acho que já é de senso comum, luz amarela. Não vou nem entrar muito nesse ponto, porque eu acho que todos nós, mulheres e gays pelo menos, já concordamos que uma luz amarela está diretamente relacionado ao nosso bem-estar noturno. Tá? Luz branca, acho que não participamos dessa conversa. Eu não acho que eu vou ter que te convencer disso, porque eu estou convicta de que tu já está convencida a respeito da luz amarela, beleza? Seguindo a partir disso, aqui nós temos várias luminárias que demandam um abastecimento energético por USB. Não sei se está correto falar assim, mas precisa ter ali o cabinho USB e como a gente mantém elas constantemente, na verdade, ligadas, porque aqui em casa é muito escuro, a gente tem essa janela aqui que oferece uma certa luminosidade, inclusive esse não é o cenário mais legal dessa casa, a nossa sala é muito legal, mas ela também é muito escura. Então, eu teria que gravar com luz artificial e eu prefiro muito gravar com luz natural. Voltando para a questão das luminárias. Essas luminárias que demandam carregamento USB, sempre eu ficava, tipo, pipocando uma fontezinha, um carregadorzinho, a batatinha ali do cabo, ficava pipocando de um e outro, porque, sei lá, tinha uns 2, 3 aqui em casa. Eu, quer saber? Eu vou comprar vários. Entrei na Shopee por uma bagatela de R$ 25, eu comprei 5 e acho que com os que tinha aqui em casa foi suficiente. Realmente, são vários que a gente usa ao longo dos dias. E hoje todas as luminárias têm a sua própria fonte, eu não preciso ficar trocando, elas ficam lá ligadas direto, bonitinho. Aí lá na lavanderia, por exemplo, que tem aquele filtro que fica em cima da bombona de água, que precisa carregar de vez em quando, e tem o mop elétrico, que também tem carregamento via USB, e o mixer. Tem várias coisas ali na região da cozinha e lavanderia que precisam desse tipo de carregamento. Então já peguei os USB não, a fonte que sobrou e levei pra lá. Tem fontes específicas para lavanderia, para cozinha. Eu não vou ter que ficar catando na casa. E as que sobraram eventualmente, acho que agora todas estão ocupadas, mas sobraram, tava lá na gaveta das ferramentas, porque pra mim faz sentido. Finalizando os pequenos investimentos, temos ter um estoque de lâmpadas. Pode não funcionar para sua realidade, mas aqui em casa é uma realidade que nos foi imposta porque é uma casa grande, um apartamento grande e, no geral, cada cômodo tem, em média, umas 3 lâmpadas, tá? Aqui, por exemplo, vai 2 lâmpadas, mas essa aqui nunca ligada, a luz de cima, né, a luz direta, porque a gente sempre mantém aqui o escritório de noite com as luzes indiretas. Mas cozinha, banheiros e corredores, que a gente não liga exatamente, mas quando precisa ligar, precisa ter um monte de lâmpada. E também tem um problema com a energia aqui, que as lâmpadas queimam com muita frequência. Do banheiro, faz 2 semanas que eu botei e já tá queimada. A duas do banheiro, né, porque o banheiro tem 4 lâmpadas. Um banheiro, 4 lâmpadas. Eu não concordo com isso, mas é a casa que a gente amou e decidiu alugar. Então, enfim, ônus que a gente tem que arcar. E então, para não ficar dependendo de uma lâmpada, a gente tem um estoque de lâmpadas. O que que eu faço? Vejo que tá barato lâmpada amarela, tudo lâmpada amarela também, né, ou neutra. Tá barato lâmpada amarela, compro um estoque. Barato pra mim é tipo 5 pila, por aí. 5 pila, 9, 12 watts, acho que tá valendo. Faço um pequeno estoque, às vezes eu compro na Amazon e tal. Precisou trocar uma lâmpada, o que é uma realidade frequente aqui em casa, a gente tem lâmpada no estoque. Seguindo, agora para além dos pequenos investimentos, as outras coisas que eu tenho anotadas e tentarei ser mais sucinto, porque eu já devo estar há um bom tempo aqui. Utilizar uma agenda física e um calendário impresso. Isso é muito da minha experiência enquanto usuária de
aplicativos e sites de organização. Eu sei que tem o Notion e o Trello, tem o Google Agenda, que eu já tentei utilizar, mas eu entendi que eu não funciono muito com essas organizações digitais. Faz muito mais sentido para mim ter isso tudo anotado no papel que eu possa visualizar. Tipo, eu olho para cá, eu tenho todo o meu dia, eu tenho um cronograma semanal separado por dias e horários, tá? Todos os horários. Aí eu organizei esse meu cronograma semanal. Eu tenho um calendário mensal e eu tenho mais ou menos um diário daí nesse cronograma mensal. Não preciso ter um diário específico porque no semanal tem tudo que eu faço em cada dia, separado ali por horários e tal. E tem uma agenda física, que daí geralmente a gente se organiza, eu e o Matheus, de noite, como a gente trabalha junto, a gente tem a nossa reunião de pauta, que a gente organiza os dias seguintes, na medida em que a gente consegue alcançar o que vai acontecer nesses dias. Ou de manhã, quando a gente tá assistindo o OICL, tomando café, a gente pega ali, eu pego a minha agenda física e anoto o que tem que fazer durante o dia. Funciona muito mais pra mim. Não estou julgando, não estou fazendo juízo de valor, pode ser que pra ti funcione maravilhosamente bem usar o Google Agenda. Não foi o meu caso e eu encontrei essa forma de me adaptar a uma organização que é extremamente rudimentar, é como os incas e os maias faziam, mas eu estou em paz com isso. Seguindo, deixar frutas e legumes picados e guardar a salada lavada. Se você ainda não tem, eu sou muito a espalhadora da palavra da centrífuga, que você encontra por R$ 24 na Shopee, no Mercado Livre, não sei se na Amazon, mas na Shopee, no Mercado Livre eu tenho absoluta certeza, e talvez no TikTok Shop. Aquela centrífugazinha de plástico, compra alface, que é a salada mais lavável, né, que eu consigo pensar, lava ela e deixa ela limpa pra semana, porque vai ser muito mais versátil, fácil de você inserir esse tipo de comida na sua alimentação diária, se você já tiver ela pronta. Caixinha com absorventes perto do vaso sanitário. Ali onde eu tenho onde eu sento para usar o meu vaso sanitário, na frente tem um espacinho, assim, onde cabem pequenas coisinhas. Aí ele tem uma caixinha com absorventes diários, aquele fininho, absorventes normais, absorventes internos. Eu não estarei usando todos eles todo dia, obviamente, mas quando eu precisar, eu não preciso me levantar se eu estiver no vaso, eu não preciso me dirigir a um grande lugar, porque tá acessível a uma esticada de mão, assim como a minha lixa, assim como os hidratantes labiais. Tá tudo acessível ao meu alcance. Um bom microfone, esse eu poderia ter falado no início, né, porque da mesma forma que o Matheus me deu essa telinha, ele me fez e também me deu esse não esse controle, mas um outro que eu tenho. Ele também me fez comprar um bom microfone, porque eu usava vou falar a marca, tá, vou falar. Eu usava um microfone da Ulanzi. Comprei justamente por ser mais barato. Em 3 meses, talvez nem isso, ele estragou. E eu tentei entrar em contato, mandei vários tipos de mensagem e tal, não tive suporte nenhum, fiquei com o microfone estragado. E aí eu precisava gravar, tipo, não tinha muito chance pra: estragou, beleza, agora eu vou ter que, sei lá, gravar sem". Não tem como, sabe, gravar sem, depois tô acostumada a gravar com microfone. E as pessoas que estão assistindo notam essa diferença e se incomodam com a baixa qualidade do som. Então o Matheus logo me fez comprar um microfone bom, que aí no caso agora é esse da Holyland. Eu não lembro qual foi a última vez que eu carreguei esse microfone. A bateria dele, assim, é impecável, a qualidade do som é muito boa, ele é muito versátil, porque tem esses acessórios que eu posso, por exemplo, colocar ele num colar, se eu tiver sem roupa e não tem onde pendurar. Tem aquela pelúciazinha que dá pra colocar e abafar ruído. Então, assim, ter investido um valor maior do que eu gostaria foi diretamente proporcional à paz que eu tive tendo acesso a esse tipo de acessórios, de ferramentas que, querendo ou não, são ferramentas para o meu trabalho. Então, eu gastei, sei lá, R$ 200 talvez no microfone da Ulanzi, que estragou em 2 meses, aí esse aqui eu gastei R$ 700 e é simplesmente perfeito, e eu tô com ele há muito tempo, eu não lembro qual foi a última vez que eu carreguei, como eu já disse, então assim, o custo-benefício com o tempo se paga. É aquela coisa do barato sai caro, porque eu tive que adquirir o mais caro, não precisava ter pago R$ 200, se eu tivesse pago uns R$ 700 de cara, mas tive que percorrer esse longo percurso para entender. Seguindo, tô no penúltimo. Estabelecer um horário fixo para ir na academia logo de manhã. Se eu tiver que ir na academia à tarde, ou Deus me livre,
À noite, não estarei deixando pago o de hoje, porque eu não estaria lá, não teria coragem de ir até lá. Inclusive, eu nem moro tão perto assim da academia, dá uns 10 minutos de caminhadinha. Agora no frio, não dá pra pensar. Eu só me encasaco toda, boto uma roupinha de treino por baixo, me encho de cachecol e vou lá no automático, chego lá, faço meu treino e vou embora. A misteriosa do supino. Não é meu caso, nem faço supino. Me ajuda profundamente a não ter esse ímpeto de hoje eu não vou, hoje eu posso me permitir não ir na academia, se logo de manhã, no primeiro horário, depois de eu tomar meu café da manhã e escutar, ouvir, assistir as minhas notícias, até porque eu preciso comer antes de ir pra academia, eu não consigo treinar em jejum. No primeiro horário, depois de tudo isso, eu vou pra academia e depois disso, eu simplesmente me liberei da coisa mais chata que eu tenho que fazer durante o dia, porque eu não tô no lugar das pessoas que é inegociável ir na academia. Pra mim é super negociável, por isso que eu tenho que me condicionar a esse tipo de obrigações. Eu não acho agradável, eu não saio de lá tipo no maior pique, mas eu saio relativamente feliz porque essa grande coisa chata que eu tenho que fazer, eu me condiciono a pensar que eu tenho que fazer isso, tá feita logo no início do dia e depois eu posso aproveitar a minha. Obviamente, eu não aproveito a minha tarde, porque eu trabalho. Pra mim, trabalho e aproveitar não são exatamente as mesmas coisas. Mas de noite, eu não tenho que ir pra academia de noite, porque, ai, que coisa horrível ir pra academia de noite. Por último, estar com a casa limpa aos finais de semana. Eu acho que eu coloquei estrategicamente esse item por último, porque a questão da limpeza da casa e especificamente estar associada ao meu bem-estar, mas também ao bem-estar de muitas mulheres, e aí por que que a gente acha tão normal que o bem-estar feminino esteja associado com a limpeza da casa e a gente não vê o mesmo acontecendo com os homens, é pauta para um outro vídeo. Desconsiderando tudo, tipo, eu sei que existe todas essas questões, mas deliberadamente não entrarei nelas nesse vídeo, porque já tá gigante e não é nem o propósito, mas para fins de bem-estar de uma forma acrítica, tipo assim, eu não estou pensando profundamente nisso, eu só estou fazendo ali. Me ajuda, me traz conforto estar com a casa limpa aos finais de semana. Então, aqui em casa a gente se organiza, eu e Matheus, meu noivo, que moramos juntos, para fazer a faxina na sexta-feira. Às vezes, como a casa é muito grande, às vezes a gente começa na quinta. Mas aí também eu sou neurótica, tipo, eu não consigo passar aspirador na metade da casa. Se eu vou passar aspirador, tem que passar na casa inteira, porque na minha percepção, se eu passo num lugar e não passo no outro, e aí eu transito de um lugar para o outro, o lugar que tá limpo vai estar recebendo a sujeira que eu vou estar carregando com a sola do meu sapato do lugar sujo pro lugar limpo. Então eu tenho que passar aspirador tudo de uma vez. Aí se eu faço na quinta, no domingo ou no sábado, eu já sinto que tem pozinho acumulado na casa. Aí eu já deixo de aproveitar o final de semana. Eu falei que tem problemas aqui nessa relação de limpeza com a casa, mas é o tópico para outro vídeo. Dito tudo isso, gosto de ter a casa organizada, limpa nos finais de semana. A gente consegue se organizar para isso. Então, no geral, assim, sexta-feira a gente faz uma faxina, não é tipo, ai, faxina de limpar vinco de janela com escovinha, é uma faxina. Uma faxina. Limpa chão, passa um mopzinho, tira pó, limpa a cozinha, faz uma limpeza mais pesada na cozinha, essas coisas assim que deixam o ambiente mais leve, mais agradável. E aí eu consigo aproveitar o final de semana muito melhor, sabendo que a casa está limpinha, organizada, cheirosa. Eu sinto que eu realmente descanso no final de semana, sabe? Porque não tem o peso de uma desorganização, de uma sujeira, de alguma coisa. Também vindo falando de um lugar onde eu posso descansar aos finais de semana. Aqui, como a gente trabalha de forma autônoma, digamos assim, a gente meio que estabelece a nossa própria jornada de trabalho, né? Então aqui temos um 5x2, a gente trabalha todos os dias da semana. Tentamos não trabalhar à noite, mas enfim, pauta para outro vídeo também, que eu e o Matheus vamos gravar, vai ser o vídeo de amanhã, que é quando o seu parceiro está exausto. E aí a gente vai falar sobre isso, sobre essa nossa tentativa de não trabalhar à noite, no momento não estar conseguindo não trabalhar à noite. Mas nos finais de semana, aos finais de semana, a gente consegue se distanciar um pouco do trabalho, se manter mais off, assim. Quem me acompanha nas redes sociais deve notar que eu não posto muito ou quase nada durante sábado e domingo.
é justamente porque são dias, assim, que a gente opta por aproveitá-los com mais calma, mais tranquilidade, sem aquela obrigação de: "Ah, preciso postar um conteúdo hoje". Paciência, não deu pra postar na sexta, vai ficar pra segunda, vai ficar pra uma nova semana. Enfim, gente, devem ter muitas outras coisas. Constantemente, diariamente, eu me vejo esquematizando coisinhas que, no longo prazo ou às vezes de forma imediata, vão facilitar a minha vida. Tem um hiperfoco. A hiperfoco é uma palavra ruim, né, não é um hiperfoco, é um costume, é um comportamento meu, uma coisa mais normal, assim, não é uma coisa alucinada, não é uma coisa patológica, entende? É só tipo, gosto de facilitar a minha vida. Se você também tem os seus hacks de como viver melhor, como viver deliciosamente, deixa aqui nos comentários. E também posso fazer uma parte 2 quando eu lembrar de mais coisas, mas como era isso que eu tinha anotado e quando eu tô gravando eu não consigo pensar muito além daquilo que eu já tenho especificado, talvez eu tenha deixado passar muitas outras coisas que aí agora ao longo dos dias, se eu lembrar, eu vou pegar e anotar. E aí depois de muito tempo e se eu tiver várias outras coisinhas acumuladas, eu posso fazer um segundo vídeo sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham assistido até o final. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários um emoji de abacate, que eu vou saber que tu esteve comigo durante todo esse longo percurso de, sei lá, muitos minutos. Obrigada pela audiência e até a próxima. Grande beijo!